Quinta-feira, dia de bomba aqui em Portugal, dia de notícias muito sérias para o imigrante aqui em Portugal, e vamos conversar sobre esse assunto. Eu vou virar a câmera para a gente conversar, vídeo amador, porque eu não tenho tempo de ficar pegando câmera para fazer mega produção não. Vamos lá. Bom, gente, aqui tá sol, tá gostoso e ao mesmo tempo tá chovendo muito, né? Mas isso faz parte já da situação aqui, do tempo aqui em Portugal, nessa época, principalmente aqui no norte. Hoje nós vamos conversar, tá, sobre essa situação, que é uma situação horrível, na minha opinião, porque isso só prova que Portugal realmente não tem mais interesse em ter tantos imigrantes como ele tinha interesse no passado, tá? Que é essa informação que saiu do CEF sobre essas novas taxas do CEF. Por incrível que pareça, eu já imaginava que isso fosse acontecer, isso não é novidade. O governo, ele sabe muito bem o que está acontecendo aqui em Portugal. O governo, ele sabe que se ele não fizer ações, ele pode até perder, né, as eleições, porque muitos portugueses estão revoltados com o que está acontecendo aqui em Portugal. Os brasileiros, eles não acompanham a política de Portugal, eles não sabem o que está acontecendo. Os brasileiros gostam de acompanhar isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Então, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar meu carro para vocês que vivem no Brasil e querem ter um carro de verdade aqui em Portugal. Dá uma olhadinha, se inscreva no canal, deixe o seu like e realize seu sonho de ter o seu carro aqui em Portugal. Esse é o carro, tá? Eu vou mostrar pra vocês com calma, vou falar com calma pra vocês, vou mostrar tudo certinho. Todos vocês podem ter um carro desse aqui. Jura? Jura? Sério, jogador? Sério? Mas é uma realidade. Maravilha! Infelizmente, o que o brasileiro gosta de ver é carro, é casa, é comida, é não sei o que. A gente tem que mostrar coisas boas de Portugal. Eu não tenho mostrado porque muita gente critica, diz que a minha cidade é uma porcaria, mas não é. Eu já moro aqui há 1 ano, eu tô no meu apartamento, eu tenho título de residência, os 3 últimos títulos que eu tenho estão todos renovados, o meu reagrupamento também foi renovado, eu tenho a minha carta de condução, eu tenho meu cartão cidadão, ok? Eu tenho um apartamento que eu financiei no meu nome, eu tenho tudo isso. Então eu tenho experiência para poder falar para vocês. Eu pago aqui na minha casa 190 euros de parcela, porque eu financiei, tá, 60% do imóvel. Eu não trouxe para Portugal nem 5 nem 10 mil euros. Só para me poder comprar meu apartamento, eu dei mais de 30 mil de entrada. Então eu pergunto para vocês, quando a gente fala isso, não é arrogância, como as pessoas dizem, porque você é arrogante, porque você é isso, porque você é aquilo. Eu acho que o brasileiro que não tem condições, ele não tem que ficar perdendo tempo em procurar assuntos de casa, em procurar assuntos de carro. Eu moro aqui, gente, eu pago 200 euros, nem 200 euros de parcela e eu não tenho carro. Sabe por quê? Porque vai ser mais uma dívida que eu vou ter. Por que eu vou fazer mais uma dívida se eu tenho que pagar luz, se eu tenho que pagar água, se eu tenho que pagar telefone, contas, ok? E eu sei muito bem que o salário daqui, ele não comporta tudo isso. Agora, é possível uma pessoa viver com o salário aqui? Isso vai depender muito do tipo de vida que a pessoa tem, isso vai depender como essa pessoa vive, isso vai depender a forma que ela vai chegar aqui em Portugal. Então, o que acontece? O CEF, ele não é burro. Agora, o que me admira são alguns brasileiros fazerem comentários contra o próprio CEF. A situação chegou nesse ponto. Vocês, olha, eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui de ficar falando que foi um ou que foi outro, tá? Algumas pessoas chegaram a tal ponto de achar que eu tinha inveja delas, porque eu falei, critiquei algumas coisas. Eu não tenho inveja de ninguém, mas eu acho um absurdo. Eu não preciso disso. Eu não preciso, gente, de inscritos, eu não preciso de like. Quer me assistir, assista, não quer assistir, não assista. Eu não tô nem aí, o que eu faço aqui é porque eu gosto, tá bom? Agora, essas pessoas que vivem de like, que vivem de canal, né, enganando os brasileiros, né, que muita gente até ri, ele faz vídeo e ninguém assiste. Eu não tô preocupado com isso. Ninguém assiste, mas os portugueses assistem. As pessoas que vivem aqui em Portugal assistem. O meu canal é o canal mais assistido pelos portugueses aqui em Portugal. Dos brasileiros que vieram para cá relacionado à imigração,
o meu é mais assistido. Eu tenho muitos portugueses no meu canal. Não é nenhum nem dois. Eu saio na rua, os portugueses me cumprimentam. É por todos os lados, por todas as cidades. Olha só, gente. Tô aqui na rua, vim fazer uns negócios. Encontrei com o Delfim, que mora na França, né? Sim, em Colmar. Tá aqui, em Colmar. E ele assiste meu canal. Isso é para que vocês vejam como os portugueses gostam do meu canal. E ele tá aqui, ó. Me abordou na rua. Isso que eu falo para vocês. Eu tenho os portugueses ao meu favor, sim, porque sim, sabe sim. que eu falo a verdade. Sim, é verdade, é verdade. É muito verdade. Sim, sim, sim. É muito correto. Uma pessoa muito correta. Sim, senhora. É isso aí, gente. É uma verdade. Só pra mostrar pra vocês. Então, assim, só que eu não tô preocupado com fama. Mas, infelizmente, o brasileiro ele não consegue entender o que acontece aqui em Portugal. Agora, todo mundo vai pagar o pato. Aí, ó, eu avisei para as pessoas tomar cuidado, eu avisei para as pessoas evitar ficar fazendo essas coisas que acontecem aqui, eu avisei para as pessoas dar um tempo, para não ficar esse desespero. Vocês acham, gente, que não tem gente do CEF olhando os grupos de Portugal? Qualquer pessoa pode criar uma conta do Facebook e entrar e ver o que os brasileiros comentam sobre os portugueses nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, nos comentários do YouTube. Tudo isso, gente. Os portugueses eles estão vendo tudo isso. E fora a questão da política, que os portugueses estão fartos de ver tanto imigrante aqui, dando tanto trabalho para o país. Portugal, até então, é um dos países mais seguros do mundo. Isso já tá meio que, sabe, corda bamba. Por quê? Tá acontecendo tanta coisa e você vê, não é portugueses. Tem um ou outro português que pode fazer alguma coisa errada. Mas a gente vê que a grande maioria é imigrante. E eu não tô falando só de brasileiro, não. Eu tô falando de várias nacionalidades. Agora, por que que os brasileiros têm que fazer isso? Por que que eles têm que, falar isso do CEF? Vários comentários negativos do CEF, das pessoas dizendo que o CEF tá roubando, que o CEF tá fazendo isso porque o país está quebrado, que o CEF tá fazendo isso porque quer ganhar dinheiro em cima dos imigrantes e daí por diante. Gente, vocês precisam entender que isso não é nada para poder morar em Portugal. Isso não é nada. Olha só, para uma pessoa conseguir morar legalmente na Espanha, ela precisa, no mínimo, ter aí, no mínimo, seus 27, 28 mil euros para uma pessoa, que é isso que eles pedem. Portugal não pede absolutamente nada se você parar para pensar. Então isso que eles estão pedindo não é nada, gente. Isso não é nada. Agora, infelizmente, isso prova que eles não querem mais tantas pessoas aqui. E isso vai piorar. A tendência é isso piorar. Mas por que que isso aconteceu? Por que que isso está acontecendo? E por que que chegou nesse ponto? Porque isso não estava acontecendo. Chegou nesse ponto porque muitos brasileiros, né? Eu tô falando de brasileiro, tá, gente? Porque eu sou brasileiro e é o que eu vejo, é o meu nicho, é o que eu falo. Muita gente acredita em mentiras. Muita gente engana os brasileiros, mas os brasileiros também gostam de ser enganados, porque tem aí notícia por todo lado, mostrando, falando o que acontece aqui, mas eles insistem em ir assistir canais que falam mentiras de Portugal, tá? Agora, as pessoas precisam parar de ficar, como que eu falo pra vocês isso? Achando que quando a gente fala isso, que tá falando delas. A gente sabe que tem muitos canais que são sérios, a gente sabe que tem pessoas que têm trabalhos sérios, só que tem pessoas que não têm. Ok? Então, antes de você fazer um vídeo, ou atacar, ou falar, porque fulano tá falando de mim, olha, porque se você falar isso, então você sabe que você tá enganando. Ok? Porque isso é muito sério. O que tá acontecendo aqui em Portugal é muito sério, passou dos limites. Mas eu já tinha falado que isso ia acontecer, isso aconteceu, e nós estamos vendo aí toda essa situação de tudo que aconteceu. Eu só posso falar pra vocês sobre tudo isso, é que falta de aviso não foi. Se pelo menos metade desses brasileiros que assistem outros canais que não falam nada de bom, tivessem aqui no meu canal, ou em pelo menos canais como o meu, como o da Maiana, ou como o canal do Fernando Gourmet, canais que realmente a gente tenta mostrar a verdade, eu poderia ficar quieto, poderia não falar nada, mas sabe por que eu tô falando? Porque eu tenho um compromisso com o meu público. Porque mesmo se um youtuber não gosta de mim, ou se eu não gosto dele, não interessa, isso não vai diminuir o trabalho dele. Ok? Porque a gente sabe que tem gente que faz um trabalho sério, mas vocês preferem assistir coisas fúteis, coisas que não vão trazer nada pra vocês. E agora, tá aí. Como que uma pessoa vai chegar aqui em Portugal com 1.000 euros pra poder viver e vai ter que pagar uma documentação aí de mais de 200, 300? Ela não sabe nem quanto que vai ficar mais a documentação.
Porque as taxas tá aí, ó. Vou colocar pra vocês. Vou deixar o despacho aqui também no link e vocês vejam. É isso, gente, tá? Isso é Portugal. Isso é o que tá acontecendo em Portugal. E isso é o que vai acontecer em Portugal. E isso vai só piorar cada vez mais. Vai só piorar. Porque eu fico indignado, sabe, gente, quando eu vejo esse tipo de situação. Porque eu avisei. Porque se o brasileiro ouvisse mais os canais certos, porque não venham dizer pra mim que o brasileiro não é influenciado pelo YouTube, porque ele é. Porque tem um monte de gente que tá vivendo disso, enganando, falando coisas que não é verdade. É o que eu falo pra vocês. O YouTube já vai ter algumas mudanças, como eu recebi um e-mail falando de algumas coisas. Mas, infelizmente, o YouTube também é uma plataforma muito falha. Eu tenho o canal aqui, mas eu falo pra vocês, porque ele não valoriza o criador de conteúdo, ele valoriza só aquilo que dá audiência pra ele, no sentido dele ganhar dinheiro, tá? Porque a gente ganha muito pouco aqui pra poder fazer vídeo e tem que editar, tem que fazer um monte de coisa, por isso que eu já não tô nem aí. Quando dá pra editar, eu faço. Mas eu não vou ficar igual um louco, perdendo meu tempo, fazendo isso o tempo todo, porque isso não dá dinheiro e eu tenho mais o que fazer. Então por isso que eu peço pra todo mundo que puder, que não tem a conta no Instagram, vá pro Instagram, porque na verdade o Instagram com certeza ele já passou o YouTube há muito tempo, porque o Instagram é mais fácil, não tem que editar nada, a gente vai conversar o tempo todo e todo mundo vai estar informado sobre o que acontece em Portugal, é mais rápido e mais fácil da gente poder se falar. Agora aqui tem que editar vídeo, tem que fazer um monte de coisa e ainda às vezes o YouTube ele restringe, o YouTube não ajuda o criador de conteúdo e acaba deixando certas merdas no ar, né? Ele não tá nem aí, porque essa história de que o YouTube vai tirar vídeo do ar, ou que ele vai cortar comentário, ou que ele vai fazer isso aqui, ele não faz nada, porque ele não tá nem aí. Ele só quer saber de ganhar dinheiro, tá bom? Ele não tá nem aí. E eu falo porque essa é a verdade e eles sabem disso. Então, sabe, gente, o que eu penso é que o brasileiro, ele teve a oportunidade de morar aqui em Portugal, ele teve a oportunidade de poder ter uma vida decente aqui em Portugal, tá cheio de brasileiro aqui em Portugal, tem muitos brasileiros aqui em Portugal, mas muitos brasileiros vão ter que voltar pro Brasil, porque se até os brasileiros que têm dinheiro estão voltando pro Brasil, imagine quem não tem. Olha, ontem eu falei com uma amiga minha, 3 famílias que moram em Aveiro, que vieram com visto D7 e voltaram pro Brasil. E eles vieram com visto D7, hein? Eles têm condições, têm dinheiro, têm bens, mas eles não estão aguentando o valor do euro, né? Porque a gente está falando do valor do euro se tratando de Brasil. É muito, tá muito caro. Ontem eu mandei pra minha irmã 400 reais, gente. Foi 60 euros, vocês têm noção? 400 reais. É muito dinheiro. Como que uma pessoa vai conseguir juntar tanto dinheiro para morar aqui? Como que uma pessoa vai comprar um apartamento aqui? Só se ela tiver dinheiro, só se ela for rica. Então as pessoas têm que falar, não adianta mais. Foi a época, eu posso fazer um vídeo, sabe, mostrando um carro, mostrando uma casa, mostrando uma coisa, mas eu tenho que falar a realidade para vocês. Sabe? E o brasileiro ele tá achando que não é assim, porque tem algumas pessoas que fazem vídeo e dizem que as pessoas são negativas, dizem que as pessoas são isso aquilo, e o brasileiro ele cai, ele acredita. Ele acaba acreditando nisso, é verdade. Ele tá falando isso porque ele não quer que a gente vai. Ele tá falando isso porque ele é um invejoso. E não é nada disso. A realidade aqui é essa. Não adianta ficar mentindo e ficar fingindo. Porque isso, uma hora, isso se o CEF já tá mudando as taxas como ele mudou, muita coisa vai mudar. E eu acho bom esses canais que estão fazendo isso parar. Eu acho bom esses canais privar esses vídeos antes que seja tarde para eles. Porque isso vai se tornar crime se continuar assim aqui em Portugal. Porque as pessoas trazem, né? As pessoas elas acreditam numa coisa que não existe. As pessoas estão acreditando numa situação que não existe aqui em Portugal. Se você tem dinheiro, você vive bem aqui. Mas se você não tem dinheiro, meu querido, pega suas malas e volta pro Brasil. Porque você não vai conseguir viver aqui sem dinheiro. Olha, ontem eu tive uma experiência. Realmente a saúde pública aqui de Portugal, ela é muito melhor do que a do Brasil. Só que se você tiver um problema, se você tiver que fazer um exame, se você tiver que fazer alguma coisa, você vai ter que entrar numa fila, entendeu? E se você não tem dinheiro, você vai ficar meses esperando. Então, por que que o cara vai sair do Brasil se lá ele consegue fazer as coisas, se ele já tem um emprego, se ele tem um documento, para chegar aqui e correr risco? Pense bem. Porque a situação aqui está piorando cada vez mais. E outra, os portugueses eles não querem saber que você é honesto. A situação está chegando nesse ponto. Muitos brasileiros queimaram o nosso filme aqui a tal ponto que para eles não interessa mais. Eu falo isso para vocês porque quando eles olham no currículo e veem lá que é brasileira nacionalidade, isso se dificulta muito para você arrumar um emprego. Exceto se você tiver uma qualificação muito, muito, muito boa. Tá bom, gente? Então, o que eu falo pra vocês é muita atenção,
Porque o brasileiro que estiver assistindo o meu canal, eu não tô falando isso para você não vir para Portugal. Só que eu acho que você precisa entender que esse não é o momento para você vir para Portugal, que a situação está muito complicada aqui em Portugal e que agora a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, porque terão várias mudanças. E uma delas foi essa mudança, que foi uma bomba para todo mundo tá passado. Eu também acho que as taxas subiram muito, mas o que eu posso fazer, gente? São as leis do país e isso é consequência da imigração, de tantas coisas erradas que estão acontecendo aqui. Só que aqui existem leis, existem situações que mais cedo ou mais tarde iriam ter consequências. E as consequências de tanta mentira, as consequências de tantas enganações, as consequências de tantas coisas erradas estão vindo à tona agora. Então eu prefiro ficar com 20 mil inscritos, eu prefiro ficar com 1000 visualizações e falar a verdade, do que ter um monte de vídeo enganando os outros e mentindo, até chegar uma hora que a própria polícia, o judiciário e o CEF vai tirar satisfação com essas pessoas. Então, o que eu falo aqui não é para poder desfazer de ninguém, o que eu falo aqui não é para poder desfazer de canal de ninguém, e sim para que vocês entendam. A situação tá ficando complicada, ok? A situação está ficando complicada. Isso que aconteceu com o CEF é prova viva de que Portugal não acha, não gosta, não quer mais esse monte de imigrante aqui. Beijo.